Olá, alunos. Estamos aqui com mais um desenho, né, para os nossos exercícios. Esse aqui agora é o desenho número 2, né? E aqui nós temos outras construções para que nós possamos conhecer mais algumas técnicas. Agora nós vamos usar o esquadro, né, como uma das técnicas, e também o compasso. São dois exercícios, esse e esse, ok? Então esse aqui nós vamos usar o nosso compasso, né? Vocês estão vendo aqui que tem um traçado de semicircunferências, e aqui nós temos uns traçados de linhas retas, né? Onde nós vamos usar as técnicas do esquadro, ok? Então, nós precisamos fazer a mesma construção desses dois desenhos aqui embaixo, ok? Então, esse primeiro exercício tem aqui a explicação, né, e como que nós vamos construir. Então eu vou ler, né, e depois a gente vai construir nessa primeira parte. Então esse exercício nós vamos fazer aqui e esse exercício nós vamos fazer aqui, tá bom? Já tem o espaço aqui já preparado. Então esse primeiro exercício, a gente vai descobrir o que nós chamamos de mediatriz, né? Mediatriz é exatamente um ponto que vai dividir uma reta em duas partes iguais. Bom, no primeiro momento você fala, é só pegar a régua aqui, professor, marcar o centro. Não, nós vamos utilizar técnicas de esquadro, desculpe, né, com o compasso e descobrir aqui a reta, ok? Então, vamos tentar entender, ó. Aqui ele dá algumas orientações, ó. Traçar a mediatriz. Antes de mais nada, lembrando que nós vamos usar para esse exercício o nosso compasso, né? E vamos usar também os esquadros, né? Para esse exercício, vamos usar o nosso compasso. E nesse aqui, nós vamos usar os esquadros. E a nossa lapiseira, né, para fazer já o traçado definitivo, tá bom? Muito bem. Então, vejam, qual que é a orientação que nós temos aqui? Então, a mediatriz é uma reta, né, que vai passar bem no ponto, né, é uma reta, né, que vai passar num ponto central entre essa reta A e B. Então, vamos ver aqui a orientação, depois nós vamos fazer aqui embaixo. Então veja, com o centro em A e em B, desenhe arcos iguais com um raio maior que a metade de A e B. Parece um pouco confuso. Quando ele fala aqui em centro e A e B, eu vou ter que pegar o meu compasso, né? E vou colocar minha ponta seca. Minha ponta seca é essa ponta, né, de metal. E vou colocar bem nessa pontinha aqui, ó. Tá vendo? É onde termina aqui o ponto B e o ponto A. Então, esse seria o centro, né, da, do posicionamento do meu compasso, ok? Muito bem. Aqui ele pede o quê? Desenhe arcos iguais com raio maior que a metade de A e B. Então, a gente vai ter uma aula explicando, né, com mais clareza o que são arcos, o que são os diâmetros, mas nesse caso, o que são o que é um raio, né? O raio, se você tem uma circunferência, não é o caso aqui, porque nós temos só uma reta, o raio é justamente a metade do ponto até o centro, mas nós não sabemos exatamente onde é o centro, mas a gente vai estimar, né, aproximadamente onde é a metade da linha, ok? Então, raio é, imaginando uma circunferência, é do ponto, né, do início da circunferência até o centro. Nós vamos ter essa explicação em outras aulas. Diâmetro já é o tamanho total, ok? Então, o que ele pede aqui? Para que a gente posicione, né, a ponta seca em A ou em B, né, eu vou colocar nos dois, e eu vou imaginar, ora, se eu sei que o centro é aqui, né,
É que o exercício aqui já está pronto, né? Mas eu vou imaginar um raio maior. Então, eu vou abrir o meu compasso um pouco maior, ó, tá vendo? Então, ó, um pouco mais que o centro. É assim que a gente vai fazer essa construção. Eu estou usando o mesmo exemplo para passar para vocês. Então, é isso que ele pede. Pega a ponta, coloca no ponto B e no ponto A, né? Eu vou fazer do outro lado, traça aqui esse, essa semicircunferência. Vejam, ó, eu estou fazendo a mesma angulação. Sem mexer no meu compasso, né? Eu vou colocar a ponta em A e vou sem mexer, né? Ó, tá vendo? Ó? Vai ficar do mesmo traçado, tá bom? Bom, quando eu fizer isso, o que que vai acontecer? Ó? Vejam que essa semicircunferência e essa, elas se cruzam em dois pontos. Quando eu traçar uma reta, exatamente aqui é o centro desta linha, ok? Então, esse é o exercício que nós vamos fazer aqui embaixo. Depois nós vamos passar para esse. Então, vamos lá. Ó. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minha ponta seca em A. Vejam, aqui eu não sei qual é o centro, ó. Eu não sei qual é o centro, eu vou descobrir agora. Mas ele pede para a gente abrir o compasso um pouco mais que a metade do centro. Bom, então eu vou estimar aqui, ó. Eu vou imaginar que o meu centro é mais ou menos aqui, ó. Vou fazer até um risquinho, mais ou menos, tá? Vou fazer um pontinho aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então eu vou abrir o meu compasso um pouco mais que essa metade. Então eu vou pegar o meu compasso, vou posicionar bem na pontinha, ó, o meu centro mais ou menos não é aqui, então eu vou abrir um pouco mais o meu compasso, ó, abrir um pouco mais, tá vendo, ó? Agora eu vou fazer o que, ó? Vou fazer esse traçado, ó. Ok? É isso que o exercício pede. Agora eu não vou mexer no meu compasso, ó, do jeito que ele está aqui, eu vou pegar a ponta seca, colocar no início no final da reta em B, não mexer nele, e vou fazer o mesmo traçado, ó. Vou fazer a mesma semicircunferência. Vejam. Bom, o que que eu descobri aqui? Vejam que quando eu fiz esse traçado, eu tenho um ponto aqui, né? Elas se cruzam aqui e aqui. Bom, aqui é muito simples. Eu posso pegar o próprio esquadro ou a régua, aqui não tem problema, e você vai posicionar exatamente nesses pontos, ó, bem onde eles se cruzam. Vejam. E fazer um traçado aqui, ó. Isso significa que esse ponto onde essa minha reta cruza com essa é exatamente o centro dessa reta A e B, ok? Então, a proposta da mediatriz é essa. Então, sempre que você for fazer um exercício e alguém falar, faça a mediatriz, você já sabe, pega a ponta seca, né, de uma reta, abre o compasso um pouquinho mais que a metade, né, faz uma estimativa, traça uma semicircunferência, posiciona o compasso do outro lado sem mexer no compasso, senão vai dar tudo errado, e faz o mesmo movimento. Onde essas duas linhas se cruzarem é onde é o centro dessa reta, ok? Muito bem, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, ele pede que nós façamos uma divisão em algumas partes por igual, né? Então aqui, ó, divisão de segmentos N, né? N, com quantas vezes forem solicitados, em partes iguais. Então vamos ver o que está sendo pedido aqui, ó. Dado um segmento A e B, né, eu vou usar aqui o próprio exercício, né, para mostrar o segmento A e B, traçar pela extremidade a uma semi-reta qualquer. Então, o que que ele fez? O que que nós vamos fazer também? Nessa semi-reta, né, A, nós vamos traçar uma linha, né?
Ah, professor, qual que é esse ângulo? Não importa, né? Fica tranquilo, não tem nenhuma medida, não tem nada. A gente só vai traçar uma linha para que nós façamos o posicionamento do nosso compasso. Usando o compasso, né? Usando o compasso, marcar sobre essa semirreta, a partir do ponto inicial, a quantidade de divisões desejadas. Então, por exemplo, aqui ele pediu quantas divisões? Aqui ele pediu 1, 2, 3, 4, 5. Não está claro aqui no exercício, mas foram 5 divisões. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Eu vou pegar o meu compasso. Vejam, eu vou posicionar a ponta seca em A e eu vou imaginar 5 divisões aleatórias, tá? Eu não tenho a medida. Então, eu vou imaginar 5 divisões e marcar na linha cada pedacinho. Nós vamos fazer o exercício aqui, vai ficar mais claro para você. Depois que eu fiz essas marcações, aí sim, com a ajuda dos meus esquadros, nós vamos encontrar a quantidade exata nas medidas corretas, tá bom? Então, é dessa forma que é feita a construção. Então, vamos lá, vamos para o exercício. Então, o que ele pede? Vejam, eu tenho aqui uma reta, né, uma semirreta de A a B. Ele pede aqui no exercício que nós façamos 6 divisões, tá? 6 divisões iguais. Então, a primeira coisa que ele pede é traçar uma semirreta a partir do ponto A. Então, vejam, eu posso fazer com a régua, posso fazer com o meu esquadro. Aqui eu estou com os esquadros aqui já, né, vai facilitar. Então vejam, ó, eu não tenho uma precisão exata de ângulo, tá bom? Mas é importante que eu só faça ele um pouco mais aberto para que as medidas aqui fiquem mais fáceis depois de eu traçar corretamente. Então, mais ou menos aqui, tá? Não tem uma precisão em relação ao ângulo. E eu vou traçar uma reta. Aí você vai falar, professor, mas até onde? Bom, o ideal é que seria o mais próximo dessa, tá? Não pode ser muito curta e também não pode ser muito longa. Então, vamos fazer uma reta que mais ou menos se aproxime até aqui, tá bom? Para a gente aprender essa técnica. Então, ó, vou traçar uma reta aqui, ó. Mais ou menos, tá? Pronto. Cheguei até aqui. Muito bem. Agora, como é que eu vou fazer as divisões? Então, ó, com o meu compasso, ele pede 6 divisões. Eu vou mais ou menos imaginar quantos pedacinhos aqui cabem, né? Para eu poder dividir em 6. Nessa linha que eu tracei, não nessa. É essa aqui que a gente vai dividir em 6 partes. Então, ó, eu vou imaginar, vou abrir mais ou menos aqui o meu compasso, aleatoriamente, e vou imaginar 6 pedaços, ó. Mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, só vou fechar um pouquinho mais. Pronto, fechei um pouquinho mais para ficar certinho. Não tem precisão aqui, tá? Depois é que o desenho vai, ele vai mostrar qual é a precisão correta. Então, de novo, ó, eu vou imaginar 6 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, isso aqui dá, ainda sobra uma linha, não tem problema. Então, o que eu vou fazer, ó? Agora eu vou posicionar o meu compasso aqui no ponto A e vou marcar, opa, escapou aqui, e vou marcar, ó, vou fazer um risquinho aqui, ó. Vou fazer um risquinho aqui, depois eu posiciono a ponta seca na outra marcação, faço um outro risquinho aqui, não mexo no meu compasso, tá bom? Não mexo nele, eu vou até... Quantas marcações eu fiz? 1, 2, 3. Não mexo no meu compasso. Ó, onde eu marquei, eu ponho a ponta seca. 4, 5, 6. Marquei, tá vendo? Ó, marquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vem o detalhe. Essa última ponta que eu marquei, né, esse último ponto, eu tenho que ligar exatamente no final dessa reta aqui no B, ó, tá? Não pode ser antes e não pode ser depois.
a última marcação que eu fiz, ela tem que ser ligada, né, até a ponta dessa reta aqui, ó. Então, ó, no final, não pode ser antes, não pode ser depois, tá bom? Aqui pode ser com o compasso ou com o esquadro, pode ser com a régua, não tem problema. Então, vejam, ó. Vejam, eu já fiz essa marcação. E agora, professor, o que que eu faço? Eu tenho que fazer essas marcações para lá. E agora eu vou usar uma técnica do esquadro que nós já aprendemos numa aula anterior. Eu vou precisar de uma base. Vejam, qual é a minha base? Qual é a linha que eu vou ter que transportar para lá? Não é essa? Ó, é essa linha, né? Então, eu vou posicionar o meu esquadro aqui, de 45. Vou pegar esse meu esquadro de 60, ó, vou posicionar aqui embaixo e ele vai me servir de guia para eu poder posicionar todas essas linhas, ok? Então, ó, vou posicionar aqui essa linha aqui, ó, que eu quero transportar, tá bom? Ó. E agora eu vou correr com esse esquadro aqui lá para cima, ó. Ó. Deixa eu só posicionar melhor aqui. É esse aqui que eu vou posicionar, vou levar essa linha em todos os pontos aqui, ó. E eu posicionei esse esquadro aqui, ó. Deixei ele bem fixo, né? Para poder me ajudar. Opa, deixa eu pegar aqui. Ele caiu aqui. Vejam, ó. Eu vou levar essa linha para lá. Posiciono o meu esquadro aqui. E agora eu vou, com esse aqui, eu vou correr lá para cima, ó. Eu vou correr para todos aqueles pontos que eu marquei, ok? Então, vamos lá, ó. Vou marcar aqui. É nesse ponto aqui, ó. Depois eu vou correr com ele, ó. Aonde eu cheguei no ponto, marco aqui. Depois vou subindo com ele, ó. Marco aqui. Depois vou subindo com ele. Marco aqui. E finalmente subindo aqui. Marco aqui. Vejam. Eu fiz todas essas marcações e agora, se você quiser conferir, você pode pegar a régua, se você quiser, e coloca, né, as medidas, né, confere direitinho. Como é que você pode também checar se essa divisão está correta? Você pode pegar o compasso, veja, você abre aqui, ó, e todas, ó, tá vendo, ó? Todas essas medidas aqui são iguais, ó, exatamente iguais, ok? Então, é dessa forma que nós promovemos a construção da mediatriz e da divisão de uma reta por segmentos, ok? Então, vamos para outros exercícios, treinando mais algumas técnicas, né, de esquadro e de compasso. Até o próximo exercício.